Fala pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal Nerd Espírita. Espero que você já tenha visto os vídeos anteriores, deixado o like e compartilhado, e que fique até o final nesse vídeo para a gente discutir um assunto que a revista O Médio, aqui da AME, de Juiz de Fora, né, ela publica, e é um assunto que vem sendo discutido também na internet, que eu já vi, que é o Espiritismo no Censo de 2022. Então, introduzindo aí para vocês, a gente vai falar sobre a queda que teve, né, na porcentagem, que teve esse decréscimo aí de 0,2% nas pessoas que se declaram espíritas, né, aqui no Brasil, no último censo que a gente teve, que é o censo de 2022. Então, como eu já tinha dado o spoiler lá antes da vinheta, a gente vai falar sobre esse decréscimo de 0,2% das pessoas que se declaram espírita no censo aí de 2022 e as teorias, por que, né, houve esse decréscimo, por que caiu, né, a porcentagem de pessoas declaradas espíritas. E a revista ela traz alguns pontos e eu vou trazer alguns pontos meus, que eu acredito, tá, gente? Não é nada eh, comprovado cientificamente, tá? A gente, quando fala de doutrina espírita, a gente tem que lembrar que a doutrina ela anda junto, ela trabalha aí com a ciência. Então, não é nenhum dado que eu estou estudando, que eu estou comprovando. É apenas teoria, beleza? Então, é uma teoria. Se alguém aí vai provar ou não, né? Não sei, mas é o que eu acredito. Então, primeiro a gente vai falar aí das teorias que a revista, né? O Medium ela traz. Que seria, eu tô dando a colinha aqui na minha anotação, né, que eu tirei aqui da revista, que então a primeira teoria que seria o novo clima, né, esse clima de liberdade, tolerância que o Brasil tem vivido ultimamente, né, as pessoas têm se respeitado mais da forma mais ampla, né, têm respeitado mais as religiões afrodescendentes, né, como a Umbanda, o Candomblé, etc. Por exemplo, as religiões, asiáticas, né, como o budismo também, tem sido aceita muito de braço aberto aqui no Brasil, né. E, então, essa liberdade, né, de religiosa, essa tolerância, ter crescido no nosso país, né, as pessoas pararam, né, essa seria a teoria da revista, pararam de sentir medo de se declararem, umbandistas, candomblecistas, né. Então elas antes é como se elas usassem o espiritismo, que era um pouco mais aceito pela sociedade, vamos dizer assim, então elas se declaravam espíritas, porque elas tinham ideias espiritualistas, né, ele semelhante ao espiritismo, e codificada aí por Kardec, né, e se declarava dessa forma com medo, né, de ser julgado, preconceito, etc. E com essa nova onda, né, de liberdade de expressão, que as pessoas, né, têm defendido aí abertamente, né, elas começaram a se declararem realmente candomblecistas, umbandistas, por isso que não é que houve uma queda, né, apenas deixaram de se nomearem espíritas kardecistas e partiram, né, se declarar aí de acordo com a sua religião real. Saiu aquele medo de ser julgado, né, pelo outro, pelo próximo. A revista ela traz uma segunda teoria então, que é a forma como o movimento espírita, e quando eu falo movimento espírita aqui, caras, eu tenho que lembrar vocês que não é a doutrina espírita. A doutrina espírita ela foi codificada por Kardec, ela tem o Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Lembrando, então, que a doutrina é a doutrina e o movimento espírita é o movimento espírita, tá? Então, são pessoas, é como as pessoas carregam a doutrina, né? Elas se expõem, igual eu aqui. Eu não venho, eu sou espírita, declarado espírita, né? Kardecista, mas o que eu faço aqui no canal, conversar com vocês abertamente, esse papo legal que a gente tem sobre espiritismo, é movimento espírita, né? Eu trago a doutrina espírita, alguns conceitos dentro da doutrina espírita, mas trago a minha opinião. Então é um movimento espírita, né? Não é a doutrina em si. Então seria esse, né? Que é a forma como esse movimento espírita tem se comportado. Aí aqui a gente abre vários leques, né? Aí já começa as minhas teorias. A gente sai da teoria, como eu falei aqui na revista Média, ela não chega a aprofundar muito, e eu já começo a me aprofundar com as minhas próprias teorias. Por exemplo,
esse movimento espírita tem se comportado. O que eu vi muito, cara, eu acompanho muita página espírita no Facebook, eu acompanho muito no Instagram, no TikTok, e assim, eu sou sempre por dentro, né, de assuntos da internet, vamos dizer, das redes sociais. E o que eu vejo muitas pessoas reclamando é a defesa de alguns políticos. Por exemplo, a gente teve aí, igual, por exemplo, o Divaldo Franco, depois não sei se ele se desculpou, há uma corrente que diz que ele se desculpou, não sei, não vou confirmar para vocês, porque realmente eu não vi, não posso confirmar, mas quando ele defendeu o dito Bolsonaro, né, da extrema direita, então alguns foram se decepcionando com o que alguns representantes do movimento espírita, não vou falar da doutrina espírita, do movimento espírita, alguns representantes se declararam na eleição aí de 2022, né? Devido a esses comportamentos desses representantes do movimento espírita, né, alguns ficaram decepcionados. Eu mesmo, particularmente, fiquei decepcionado com algumas pessoas ali, né, que eu, como vamos dizer, que eu, não é que eu confiava, mas que eu admirava, seria a palavra certa. E fiquei meio decepcionado, porque como uma pessoa espírita que a doutrina ensina o amor ao próximo, a caridade, né, a compreensão, a paciência, defende uma pessoa que defende a guerra civil, a fome, né, a forma que ele tratou a época que a gente viveu, né, o Covid, o descaso com a ciência, né, desacreditando as vacinas, etc. A gente fica meio decepcionado. Então a gente fica meio que abandona ali aquele movimento temporariamente, como fui eu, me afastei um pouco da doutrina. Foi quando eu comecei a me aproximar mais da Umbanda, apesar de eu ser espírita, né, kardecista, me considero, mas eu tenho um pezinho ali na Umbanda, eu amo as entidades. Inclusive, eu tenho uma imagem de Preto Velho e da vovó Maria Redonda na minha casa, no meu altar. Eu gosto, sabe? Por mais que a doutrina fala que não necessita dessa cultura de imagens e tal, mas é o que eu acredito. Então, é o meu, como eu falei, o movimento espírita, é a forma que eu vou lidar com a minha espiritualidade, como eu acredito. Você lida da sua forma, né? Mas a base mesmo que eu acompanho, que eu sigo, é a doutrina espírita codificada por Kardec, né? Da forma que eu acredito. Por quê? Não sei se vocês sabem, nem todos devem saber, eu sou biólogo por formação, então eu tenho um pele também na ciência, eu gosto da ciência, eu sempre estou estudando ciência, sempre lendo livros sobre ciência, vendo vídeos sobre ciências, planetas, descobertas da NASA, etc. Então, me chama a atenção. É esse que liga muito a ciência ali, né? Seria essa defesa de políticos de extrema direita, né? A maioria, tudo que Cristo pregava, eles eram contra, não diretamente, mas indiretamente. O amor ao próximo, a paciência, a compreensão, a caridade, enfim. Então, outra teoria que eu tenho particularmente, que é uma coisa assim que eu penso da minha forma, talvez você aceite isso, concorde comigo ou não, mas enfim, a gente está aqui para isso, é para discordar mesmo, para a gente conversar. Então, eu peço que você comente se você concorda, se não concorda, se você acha isso ou não, e deixe suas teorias também, se você tiver alguma. A forma rebuscada com que a doutrina espírita kardecista se apresenta à população brasileira, né? A gente tem os livros do Emmanuel, eu acho que eu já contei em algum vídeo anterior meu aqui, que quando eu fui ler o A Caminho da Luz, parecia que eu estava lendo um outro livro de outra língua, totalmente diferente da minha, porque era tanta palavra que eu desconhecia que eu tive que ler com o dicionário na mão. Naquela época não tinha internet dessa forma, né? Que a gente tem hoje, que a gente pode pesquisar ali na hora. Eu tive que andar com um dicionário para ir lendo e escrevendo a palavra, a tradução, né? O significado ali em cima da palavra, para poder voltar e ler de novo, porque e aquilo ali foi me dando uma certa canseira. Ah, talvez você não esteja preparado para esse tipo de leitura. Não é isso, cara. Eu quero aprender com a doutrina. Eu acredito que você trazendo uma linguagem mais popular, ainda mais conhecendo a realidade brasileira, né? Que grande parte, eu não vou falar nem analfabeta em si, funcional, que eu digo assim, né? Não sabe interpretar texto. Então, acho que a doutrina trazer de uma forma mais abrangente, né, abraçar mais a população, nem todo mundo tem condições, né, de um estudo maravilhoso, né, com vocabulário rebuscado, como a Emmanuel, Joana de Ângeles traz aí pra gente. Eu mesmo, eu estudei em escola particular meu ensino médio todo e não tive não vou dizer, esse vocabulário para entender. Imagina quem não estudou, foi até o ensino médio incompleto ali, ou, por exemplo, foi até a oitava série, nono ano, não sei. Enfim, imagina. Então a gente tem
tem que ter uma forma mais popular de trazer a doutrina espírita, né. Por isso que é importante os palestrantes se adaptarem à realidade brasileira, à realidade de quem está ali no salão da palestra pública, por exemplo, ouvindo a sua palestra, entender que nem todo mundo tem estudo. Às vezes tem um idoso ali que não teve estudo nenhum e ele gosta da doutrina, ele gosta da forma que a doutrina se comporta ali, vamos dizer assim, da forma cristã, ele quer ouvir a palestra, entendeu? Então ele quer entender a palestra. Então eu acho que a gente precisa, e também é uma forma de caridade, de compreender o outro, entender e ter empatia com o outro, trazer dessa forma mais mastigado o conteúdo, mais popular. Aí você me pega uma frase da Joana de Anjos que fala que ela vai continuar escrevendo da forma difícil e quem quiser que se adapte aos textos dela. Para um espírito evoluído, talvez vocês pensem diferente de mim, mas é a minha opinião. Para um espírito evoluído, como diz ela ser, eu achei um pouco fora da caixinha, né, da caridade, do amor, do Cristo em si. Seria essa forma elitizada que a doutrina traz ao público e tem afastado, talvez, né, as pessoas, né? Tenha dificultado um pouco a aproximação de novas pessoas, de crescer mais, né? Enfim, lembrando que isso são teorias minhas, pessoas. Eu separei uma outra teoria aqui que seria, aí também já é uma coisa minha, tá? Não sei se para você faz sentido, mas é a questão que o espiritismo, ele ensina pra gente o perdão, o amor, a caridade e principalmente a reforma íntima. O que seria a reforma íntima, Diego? A reforma íntima é a gente se voltar para nós mesmos, identificar os nossos erros, identificar nossas imperfeições. E não é que eu vou mudar da noite pro dia, tá, gente? Entende isso? Não é que eu vou mudar da noite pro dia ali, não. Tá? Assim, piscou, mudei. Mas é identificar aquela minha falha, aquele meu erro e trabalhar, independente de quanto tempo eu vou demorar ali naquela vida, e trabalhar aquilo para melhorar. A questão mesmo do perdão, de perdoar uma pessoa, e esse sentimento que você vai trabalhar dentro de si. E quando a doutrina ela nos implica, né, não vou falar força, mas nos faz voltar para nós mesmos, para essa reforma íntima, toca uma ferida na gente. E tocando essa ferida, mostrando que nós somos imperfeitos, mexe muito com o ego, né, das pessoas, que ainda somos muito egoístas, né, como seres humanos, nós somos muito imperfeitos e egoístas. E com isso, mexendo nesse ego nosso, mostrando que a gente é imperfeito, que a gente ainda precisa melhorar muito, eu largo. Então é a questão de buscar caminhos curtos, né? Eu vou em tal religião, porque tal religião não me força a ser melhor. Vai ali, eu rezo uma reza decorada, e eu faço uma reverência, e enfim, acabou, volto para casa, acendo uma vela, acabou, volto para casa e finalizou. Não é isso. O que o Cristo, ele impôs a gente, né, é é a melhora pessoal, é a reforma íntima, e a doutrina ela reforça isso. E talvez isso tenha afastado as pessoas, né, porque a doutrina ela força muito o estudo, é estudar para você ter ferramentas para você se melhorar e não julgar o outro, é para você se julgar, se melhorar. Eu não sei se faz sentido para você, mas para mim faz bastante. A próxima teoria que eu tirei da minha cabeça, não sei se vai fazer sentido também para todos, a questão da convivência dentro daquela casa espírita, né? Tô ali convivendo, tem 10, 12 trabalhadores na casa, frequentes, fixos ali, e uma pessoa começa a agir de certa forma, às vezes está de mau humor, trata o outro com forma grossa, blá blá blá. Eu começo a sentir uma certa implicância com aquela pessoa, de como a pessoa, apesar de ser espírita, ela não entende que ela não está se melhorando, que ela está piorando ali a situação. E eu começo a me afastar por isso. E aí entra a parte do que nós não somos perfeitos, né? O que eu já disse anteriormente, nós somos seres imperfeitos, somos seres humanos, estamos aqui para melhorar. Aquela pessoa que está ali passando pelo, às vezes, mau humor, pelo estresse, pela depressão, a gente não entende o que a pessoa está vivendo em casa, que ela vive ali fora do centro espírita. Então a gente tem que ter um pouco mais de compreensão, um pouco mais de paciência, que é dentro da caridade também, como entender o outro, entender o outro, entender que nem somos todos, que nós não somos todos iguais, que cada um está na sua faixa evolutiva. E é isso, e que nem não somos e nem seremos todos perfeitos nessa vida. Então é entender, eu me afastar do centro, estou só prejudicando a mim, porque eu deixo de fazer algo que eu gosto, eu deixo de seguir a casa que me acolheu, por causa do erro do outro, entendeu? Então é mostrar às vezes para o outro, conversando de forma amorosa, carinhosa, olha, você errou aqui, você agiu de forma errada, aqui, blá blá blá, vamos entender isso, vamos conversar sobre isso. Olha, eu não gostei da forma que você me falou, me tratou. É diálogo, pessoas, diálogo. Ela, quando tem diálogo sincero, verdadeiro, sem briga, sem ódio no coração, você vai com
o propósito de realmente sair dali, vitorioso, melhorado, a gente consegue. Deus está ali no apoio, Jesus está ali soprando nossos ouvidos, os anjos, né, nossos espíritos protetores estão ali nos envolvendo para aquele crescimento do meu e do outro. As teorias que eu trago para vocês, né, do que pode ter afastado, né, as pessoas do espiritismo, deixar de se declarar espíritas, enfim. Se você tiver alguma teoria, alguma forma de pensar diferente, mim, ou da revista Médio aqui, que trouxe bem raso, vamos dizer assim, o assunto, né, enfim. E comenta aqui, não deixa de comentar, e deixa seu like, compartilha com seu amigo, com sua família, com seu centro espírita, beleza? Posso estar muito errado, mas são teorias que eu penso que pode ter afastado as pessoas, porque eu falo pensando praticamente em mim, tá? De algumas coisas que aconteceram comigo, que eu vi acontecer em volta de mim, e por isso que eu trouxe certas teorias dessa forma. Então, não, como eu disse, não teve nenhum estudo científico, comprobatório ali, que eu possa provar para vocês, ó, é disso que eu tô falando, tá certo, tá aqui, o meu estudo tá aqui mostrando, né, os meus cálculos e tal. Não, beleza? É teorias. Então, deixar claro para vocês. Então, se você tiver alguma mente aqui, eu fico muito feliz de você ter acompanhado até o final. Agradecido, um grande abraço e que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau.